Bem, pessoal, fazer esse vídeo para o pessoal do Bro Podcast sobre a obesidade e a importância de você controlar o seu peso para várias áreas da saúde, né? Especial na neuro, que é a área que eu lido, mas eu vou falar sobre outros problemas também, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença. Como qualquer outra doença, ela tem consequências, né? Obesidade é uma doença crônica, né? De um modo geral, tem vários fatores. Tem um fator genético, né? Então, vira e mexe, quando você vê alguém obeso, você vê toda a família, né? Tem uma incidência alta de obesidade, né? Além desse fator genético, tem um fator muito relacionado com os hábitos de vida. Porque, naturalmente, a gente mudou nossos hábitos alimentares, né? Nos últimas décadas, né? E a gente realmente conseguiu criar alimentos super saborosos, né? Mas que realmente tem com volume pequeno muita caloria. E naturalmente isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Alguns locais botam, como aqui no Brasil mesmo, quando você junta sobrepeso, né? Tá chegando lá quase na casa de 30% da população adulta com obesidade e sobrepeso, né? Então são números muito altos. Nos Estados Unidos já passam do 40. Quando o pessoal faz a projeção para 2035, eles falam que provavelmente metade da população vai ter sobrepeso e obesidade, né? E claro que tem toda uma polêmica, né, sobre questão de modelo de corpo, né, exagero que a gente vê aqui no Instagram, em rede social, né, mas a gente não está falando disso, a gente está falando que, do ponto de vista científico, não há dúvida que a obesidade causa as consequências para a sua saúde, né? Claro que existem outros fatores, tem a questão da prática de atividade física, tem fatores outros genéticos, né, tem pessoas que mesmo com peso elevado não tem problema, mas em média, a maioria das pessoas, né, tendo problema, tendo excesso de peso, ela vai ter consequências. Na minha área, na neuro, a gente vê muito na coluna. O que é que acontece, né? Você tem uma coluna, né, uma estrutura óssea, e quando você tem muito peso, né, você vai sobrecarregar essa estrutura óssea. Então, é muito comum no meu consultório, quando chega algum paciente com problema de coluna, ter sobrepeso ou obesidade associada, né? Então, são pessoas que classicamente, né, tiveram durante toda a vida, ou parte da vida, o peso elevado, aquilo vai sobrecarregando a coluna lombar dela, né? E isso vai criando hérnia de disco, produção discal, né? E essa produção discal, ela comprime a raiz nervosa. Então, eu explico para o paciente, você tem osso e você tem um disco que é um amortecedor. Se isso é sobrecarregado pelo excesso de peso durante a vida inteira, você vai ter produção discal, você vai ter desgaste. É uma coisa física, né? Que claramente você tem uma sobrecarga mecânica durante toda a vida, né? E isso acontece muito comum na coluna lombar. E vem junto, né? O paciente normalmente tem problema na coluna lombar. Por excesso de peso, ele vai queixar do quadril, ele vai queixar do joelho, ele tem muita dor no pé também, né? Porque tudo por causa da sobrecarga, né? Além disso, tem outros problemas muito relacionados às doenças que vêm juntos com a obesidade, né? Em especial a pressão alta, o colesterol alto, que vem junto também com a obesidade, né? E isso acaba dando consequências também nos vasos. Então é bem comum, eu tenho um modelo anatômico também mostrando aqui para vocês, obstrução carótidas vertebrais relacionados a problema de aterosclerose. Então o colesterol sobe, o vaso começa a obstruir, tem essa relação. Além disso, né, quem tem o peso elevado, sobrepeso e obesidade, aumenta muito a incidência da pressão alta. Pressão alta acaba tendo estresse no vaso também, aumentando a chance de você ter obstrução, AVC e infarto também. Somado a isso, é bem comum que tem o peso elevado, né, ter uma associação com a diabetes. Diabetes também causa, um fator de risco dos mais importantes, aumento de problemas vasculares, vaso da carótida, coração, aumentando a chance de ter AVC. E além disso, alguns tipos de câncer, mais de 10 tipos de câncer, estão relacionados, a gente já sabe hoje, com a obesidade. A obesidade também causa um processo inflamatório crônico no corpo que aumenta a chance de vários tipos de câncer, né? Inclusive, né, alguns deles depois da menopausa da mulher, como de mama e outros tipos de câncer ginecológico, né, relacionado à obesidade, né, câncer gastrointestinal, câncer de estômago, né, câncer de intestino, né, são vários tipos de câncer. Pra você ter ideia, no mundo inteiro, o próprio OMS anuncia isso, né, inclusive os órgãos americanos mostram que há uma incidência maior de câncer em pessoas obesas e de vários tipos de câncer. Inclusive, alguns já consideram que depois do tabagismo, a obesidade é o fator de risco individual que mais eleva a chance de ter câncer, né? Claro que isso vem junto com o tipo de alimento, né? Alimento ultraprocessado, a gente sabe que é fator de risco de câncer, então acaba vindo os fatores juntos, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, deixa aí, fala com o pessoal do Bro Podcast, a gente faz vídeo também explicando para vocês outros